Agora no Jornal Integração, os comentários de Dr. Bastos, o homem das claras ideias. Boa tarde, Martin Lopes, Rafael Oliveira, boa tarde, Marçal, boa tarde, equipe do Jornal Integração, ouvintes, internautas e telespectadores da TV Atitude by Web, que dentro de alguns minutos estará no ar. Bom, falar em água e reservatório realmente é um bom começo. Acho que nós estamos precisando de notícias boas. Nosso país está vivendo assim um momento crítico, um momento difícil, e nós precisamos, nos animar, ter aquela coisa que nós chamamos de esperança de dias melhores, esperança de mudanças. Então, reservatório, água para nós não deixa de ser um motivo de muita alegria, de muita satisfação. E o nosso Ipuzinho nos surpreendendo aí mais uma vez, chegando a 90%, recorde para ele e para nós mais quase de 3.800.000 metros cúbicos. Isso nos dá uma certa segurança nesse quesito espetacular, extraordinário, que é a água. Interfere diretamente na questão econômica. Nós vamos ter para o próximo ano um período de estiagem relativamente confortável, e a municipalidade não vai precisar dispor de tantos recursos para socorrer a população através de carros-pipas, em operações emergenciais, e isso, claro, evidentemente, acaba interferindo na economia positivamente, porque há recursos para investir em outras áreas. Diante de tantas notícias ruins, essa é uma notícia boa, para a gente comemorar aqui e vibrar com esse nosso inverno, que apesar, de ter em algumas cidades ainda está muito difícil a situação, se você olhar região central do Ceará, região Inhamuns, enfim, até uma área da região norte ali, pegando noroeste, que é norte, entre norte e oeste, que é a região do Crateús, Tauá, Para nós aqui a diferença é muito boa. Então nós temos essa alegria de ter esse volume d'água, numa situação confortável. Mas eu nunca gosto de esquecer de falar de que água é um bem precioso. Não vamos, nos arvorar porque está bem chovido, vamos poder gastar. Não, nós vamos continuar economizando, pensando exatamente no futuro. Ninguém sabe o dia de amanhã. E nós estamos no 7º ano, praticamente, em que o inverno não foi dos melhores. Para nós aqui foi, vamos chamar de razoável, eu digo, para acumular água no nosso reservatório, mas já para o lado da safra, eu acredito que não tenha sido tão importante. Tem muita gente sofrendo, com essa falta d'água, com essas poucas precipitações, principalmente na área do sertão. Na área da serra teve, o maior aporte de água, mas no sertão a quantidade d'água não foi das mais volumosas, não é isso, Marden? Isso, e a respeito do que eu falei agora há pouco, da importância de termos um inverno pelo menos razoável no que diz respeito ao acúmulo de água, nós tivemos na cidade de Tejuçoca uma interrupção de uma feira tradicionalíssima, que era a Tejubode, a feira de ovinos e caprinos, justamente por conta da seca, que atingiu muito mais gravemente Tejuçoca do que Itapajé, por exemplo. E na gestão do ex-prefeito Valmar Bernardo, ele precisou interromper essas atividades que contavam com atividades festivas e tal, para focar todos os seus esforços no abastecimento de água, tanto da sede como das regiões rurais. Mas, por conta do bom inverno desse ano, a atual prefeita, Heloíde Estevão, anunciou que o Tejubode 2017 ocorrerá nos dias 28, 29 e 30 de julho. Além da tradicional feira, com negociação de animais e também de artesanato e outras atividades econômicas, teremos a tradicional festa dançante e estão anunciando uma atração que deve ser nacional. Ainda não temos a confirmação de nome, mas a atração deve ser nacional. Isso é muito bom para a nossa região. A Tejubode,
até Jubode em edições anteriores, chegava a levar 100 mil pessoas em 4 dias para Tejuçoca. E nesse ano vai ocorrer e certamente vai retomar a sua grandeza. Sem dúvida, é um momento de festa lá e logicamente de atração de visitantes, e não deixa de trazer renda, trazer empregos, trazer festa, enfim, trazer a festividade. Eu acho que nós estamos precisando dar uma mexida, né, em cada um dos nossos municípios. Depois nós vamos falar um pouquinho do que é que está por vir aqui para Itapajé, para que a gente fique com essas esperanças. Eu vejo o Brasil hoje desesperançoso. Eu vejo o cidadão comum numa situação muito complexa, porque ele começa a não acreditar, a ele não aceitar isto ou aquilo. Isso, de certa forma, está prejudicando o funcionamento econômico, está prejudicando o sistema financeiro, enfim, as estratégias que se possam fazer, elas ficam a reboque de uma situação política que, no meu modo de entender, é muito crítica, e não vejo solução a curto prazo, principalmente se você perceber o apego das pessoas aos cargos, ou então a necessidade de se manterem nos cargos para terem um foro, ter uma situação política, aliás, uma situação jurídica menos grave. Então, no meu modo de entender, a situação não é fácil, não é boa, e nós precisamos criar esse ambiente de negócios, né? Esses ambientes de negócios, trazer para a nossa sociedade, para a nossa população, que as coisas podem estar ruins lá em cima, mas aqui embaixo nós podemos torná-las melhor, né? Não vamos entrar no mesmo ritmo, no mesmo diapasão, no mesmo sentimento de tristeza ou de decepção ou de angústia ou que coisa parecida, porque isto vai, de certa forma, prejudicar profundamente, né, o futuro dos nossos municípios, o futuro, né, da nossa sociedade. Isso, para mim, é preocupante. Então, quando eu vejo municípios, né, não aceitando ou tentando reverter esse processo, a nossa visão aqui é de estimular. Eu acho que se nós nos acomodarmos, se nós acharmos que a coisa realmente não tem jeito, que não tem saída, que a coisa... aí nós vamos nos entregar. Eu acho que não, acho que nós devemos exatamente estimular, né? Sei lá, sugerir para que as coisas não fiquem nessa visão pessimista, triste, embora realista, que nós temos que reconhecer a nível de governo federal. O estadual está razoável, o municipal nós temos algumas coisas para falar daqui a pouco. Então dá para se ter otimismo, dá para se ter esperança, e é isso que a atitude, aqui a nossa equipe precisa levar até os nossos ouvintes, né, internautas, telespectadores, para que todos eles se contagiem com esse momento com essa expectativa de melhoria, de dias melhores. Eu acho que essa é a mensagem principal que nós devemos transmitir, repassar para a nossa sociedade. E quando formos falar de Itapajé, eu vou tentar pintar um quadro mais otimista, um quadro de esperança para um futuro próximo, que eu estou vendo, né, que está em processo, né, de execução. Pois é, como muitos analistas dizem, né? Economia muitas vezes não é uma ciência, é uma ciência exata, uma ciência exata aplicada, mas é muito mais psicologia em certos aspectos. Quando lá em cima todos os prognósticos são ruins, aqui embaixo no cenário municipal ou estadual, o pessimismo acaba tomando de conta do empreendedor, e ele acaba também muitas vezes, e também do consumidor. Isso gera uma cadeia de eventos que poderiam ter sido evitadas
por uma simples questão de otimismo, de pensar a crise como oportunidade. Perfeitamente. Isso aí é corretíssimo, Arthur. Você está com a razão e é esse ângulo que nós devemos mostrar, é por esse prisma que nós devemos olhar. Onde tem uma crise, pode estar surgindo oportunidades. E aqui no nosso caso nós vamos ter várias oportunidades que com certeza cada um de nós aqui que nos ouvir, cada um dos nossos ouvintes, eles vão começar a pensar diferente, a começar a repensar que nós precisamos, né, resolver essa crise local. Nós não podemos resolver a crise lá em Brasília, mas a nossa nós podemos diminuir, porque só já avançando nisso, nós temos água, que é um bem precioso, necessário, e é uma das dificuldades maiores, né? Então, com água a gente já tem um problema a menos. Isso é muito bom para a gente começar a pensar. Nós temos uma universidade aí que está em franca construção para termos aqui a Universidade Federal do Ceará aqui na nossa região, aqui para o Itapajé, mas entenda-se todos os municípios circunvizinhos. Nós temos um fórum que está também em processo, né, de licitação. Me disse o engenheiro Ritieri que até o mês de junho, agora, no próximo mês, eles dariam início à licitação para o fórum do município de Itapajé, né? Existe também, aproveitando a vontade da prefeitura, e segundo o prefeito me falou, ele conseguiu uma promessa à dívida, mas logicamente que nós temos que nos apegar até as promessas de um hospital para Itapajé, né? E estava com problema de terreno, e eu já dei praticamente uma solução de um terreno para o município, que resolveria, não precisaria o Estado gastar ou desembolsar recursos para aquisição de um terreno. Então, já estamos entrando em conversa com o prefeito para que a gente possa ceder uma área, né, de 5.000 metros ou algo mais, para a implantação de um hospital em Itapajé. Então, você vê como a coisa começa. Já existe a perspectiva de um local? Já existe. Já estamos praticamente consolidando o local, porque aí com esse local escolhido, né, o desmembramento do terreno se leva até o governador. Bom, governador, a parte do município nós estamos fazendo, está aqui o terreno. Então fica mais fácil pressionar o governador, que já mostrou interesse e comprometeu-se com o prefeito, né, na possível, porque mesmo de promessas assim, a gente não precisa ficar com o pé atrás, porque a gente sabe que as coisas não são fáceis, né? A promessa, e por falar em promessa, outra promessa do governador é a história do raio, do batalhão do raio em Itapajé. Então, são coisas que de certa forma dão ao município uma esperança de dias melhores. Universidade, água, né? Empresas, né, como nós temos aqui, que é a empresa Paquetá, com essa geração de 2.000, 3.000 empregos diretos, a possibilidade de um hospital, um fórum, né, para mudar até o local, um ambiente de crescimento do município. Mudar o eixo de desenvolvimento da cidade. O eixo de desenvolvimento, o eixo de crescimento. Então, tudo isso são ações que com certeza fortalecem ao empreendedor para que ele possa investir. O empreendedor investindo vai gerar o quê? Vai gerar emprego, que é isso que nós estamos faltando. O Brasil está faltando emprego. Nós estamos hoje com mais de 14 milhões de desempregados. E o Ceará é um dos maiores, né? Está com o maior número de desempregados. O estado está em torno de 560 mil desempregados, né? Se você botar, nós temos uma população, é isso mesmo? Isso. Né? Mas agora esse número é subestimado, porque isso é baseado no número de pessoas que se desligam do trabalho, se desligam dos empregos e vão para as filas do Cine, IDT, enfim, desses tipos de instituições que buscam recolocar as pessoas no trabalho. Mas nós temos também aquele grupo, aquelas pessoas que já desistiram de procurar emprego e não figuram mais nas estatísticas dos desocupados, o que é uma situação muito grave. Temos também aquela geração que foi apelidada
até de uma forma jocosa, a geração nem trabalha nem estuda. Então, se nós juntarmos todas essas condições, nós chegaremos próximo a mil desocupados, desempregados, certamente, porque muitos não entram nessas estatísticas. Então, é uma situação grave que precisa, claro, ser mudada através de políticas como essa, o senhor Dr. Bastos fala, políticas de empreendedorismo, de geração de emprego. Bom, nós vamos trazer daqui a pouquinho também informações acerca transmitidas pelo deputado federal Danilo Forte para o nosso diretor-presidente, doutor Bastos. Daqui a pouco ele traz informações sobre uma possível visita do deputado Danilo Forte nos próximos dias ao município de Itapajé. Bom, nós vamos falar também daqui a pouquinho acerca de uma questão também muito grave, que também traz uma preocupação que diz respeito ao desenvolvimento dos municípios, na questão do emprego, na questão da geração de renda, que é a questão do crack, das drogas. Infelizmente, nós tivemos aqui uma informação que foi veiculada pelos principais sites de notícia do governo do estado, que 32 municípios do nosso estado, eles figuram na linha vermelha do crack. O que é que isso significa? Que são municípios que já enfrentam um problema grave. O crack e o problema das drogas saiu de controle. Temos aqui na nossa região cidades como Irauçuba, Umirim, Paraipaba, Pentecoste, Itapipoca e Apuiarés. Itapajé não entrou nessa estatística, e quem fez esse levantamento, esse foi um levantamento divulgado pela CNM e feito pelo Observatório Nacional contra o Crack. Não é divulgada a metodologia, então nós não sabemos de que forma essas pesquisas são feitas. Esses dados começaram a ser tabulados em 2010 e seguem até o ano de 2016. Portanto, não temos aí a metodologia. Mas o fato é, doutor Bastos, que esse problema do crack nas cidades também interfere diretamente no desenvolvimento. Sem dúvida, é outro problema, né, que com essa vinda, né, do raio para cá, com certeza nós ficaremos melhor assistidos. Mas eu estava agora falando, por isso que eu dei aqui uma saidinha rápida, era o deputado Danilo Forte ligando para mim, sobre o primeiro problema das casas, que nós também estamos pleiteando 300 casas aqui para o município de Itapajé. E ele estava me dizendo que não tinha saído da Caixa Econômica para Brasília, para ele poder, né, fazer o pedido lá ao ministro, e pedindo que eu até pedi para que ele arrumasse uma audiência amanhã com o superintendente para eu saber o que é que está faltando para que o Itapajé possa pleitear 300 casas aqui para o município, né, no programa Minha Casa Minha Vida. Então o deputado estava fazendo um pedido, por isso que ele pediu urgência para entrar, eu tive que sair até do ar. E outra coisa, ele também falou sobre um projeto que ele aprovou ontem, importante para Itapajé, é que o ISS, você não sei se você acompanhou, sim. Né, o ISS das vendas ou das compras de automóveis que o Banco Bradesco recolhia, ou qualquer banco recolhia, que antes iria para a sede onde estava a matriz do banco, agora fica no município onde foi realizado a negociação. Isso, transformando em receita para Itapajé, representa em torno de R$450 mil por ano, não é por mês. Se fosse, era muito bom. Muito bom. Era R$450 mil por ano, por exemplo, Itapipoca vai chegar a R$1 milhão por ano. Mas é um recurso que entra a mais para o município. Esse foi um projeto que o deputado Danilo Forte conseguiu aprovar em Brasília, na Câmara Federal, que vai beneficiar os municípios, né, do Brasil, como todos. Mas se a gente imaginar 450 mil investido diretamente na assistência social, ou na saúde, na compra de medicamentos, é muita coisa. E tudo que venha, e tudo que fique do município ajuda, isso é que é importante, né? Ele como sempre fazendo esse trabalho, né, de valorizar. Ele tinha conseguido, né, no ano passado, foi aquela história do aumento de 1%, né, com relação à FPM, né? Então eu acho que esse ano vai ter 1% a mais
do Fundo de Participação dos Municípios, da receita, do bolo do governo federal, para ser distribuído para todos os municípios. Esta foi mais uma luta, uma briga de Danilo Forte para valorizar dentro daquela visão que ele tem, que é do Pacto Federativo. Danilo é um defensor do Pacto Federativo e de uma melhor distribuição dos recursos, ao invés de concentrar no governo federal, que nós estamos acompanhando o que é feito esse dinheiro. Para onde é que vai, né? Para onde é que vai, que esse dinheiro fique nos municípios onde realmente acontece, né, os problemas, as necessidades, né? É exatamente no município. Então, por isso é que eu dei uma saidinha aí rápido e deixei aqui o Marden concluindo aí a sua fala. Bom, e eu recebi informação da assessoria do deputado federal Danilo Forte, da Singrid Forte, sobrinha do deputado, que ele deve estar em Itapajé no próximo dia 9, né, fazendo a visita, e nós vamos acompanhar certamente, trazendo uma entrevista ao vivo, se for possível, com o deputado Danilo Forte na sua próxima visita a Itapajé. Pois é, e era interessante se a gente conseguisse já nesse momento ter a possibilidade, né, dessas 300 casas para o município de Itapajé. Você imagina o que é que isso representa em termos de geração de emprego, né? Quantas pessoas seriam empregados para a realização, para a execução dessas moradias, além das moradias no final, que daria também, resolveria o problema de 300 itapajéenses que hoje vive numa situação de aluguel ou sei lá o que, morando em casa de parentes. Então é uma boa expectativa, não tem nada certo, mas é uma tentativa, né, que nós estamos trabalhando, né, um terreno que fica ali nas Cajazeiras, que nós desde há 2, 3 anos estamos tentando viabilizar, e o deputado Danilo tem sido, né, um baluarte na tentativa de conseguir a liberação. Não tem nada certo, não vou dizer aqui que já está certo, mas ele me falou que não chegou em Brasília, já foi colocado aqui em Fortaleza, né, na Superintendência Regional da Caixa Econômica, e amanhã eu devo passar lá para saber o que é que houve, qual foi a dificuldade ou qual foi a impossibilidade de ter ido a Brasília, para que possa ser autorizado pelo ministro Bruno Araújo, que é do ministro das Cidades. Bom, doutor Bastos, e ainda falando sobre o deputado Danilo Forte, ele recebeu muitas manifestações, eu não sei nem aqui usar exatamente o termo, mas foi uma coisa tão bonita, tão emocionante, a solidariedade de tantos líderes políticos por conta dessa perseguição feita contra ele pelo partido, porque o partido mudou de ideologia e ele não. Perfeito. E foi até também um momento de prestação de contas na semana passada lá no Marina Park. Eu sei que o senhor esteve lá, inclusive discursou, vi alguns vídeos e achei muito interessante, porque é uma gratidão, uma demonstração de gratidão de muita gente pelo que o deputado tem feito através do seu mandato parlamentar. É impressionante, a gente pensa que conhece o Danilo, mas a gente não conhece quase nada. Cada dia que passa, cada dia que a gente entra em contato com pessoas que têm o apoio, que recebem o apoio do deputado Danilo Forte, a gente vai se aprofundando e conhecendo melhor o deputado. E lá nós tivemos a oportunidade, foi um dia de quinta-feira à noite no Marina Hotel. É um dia difícil porque vieram pessoas do Ceará todo, estava do Juazeiro do Norte ao Acaraú, ao Crateús. E lá pessoas extremamente agradecidas. A gratidão é um valor extraordinário. Dizem que é a mãe de todas as virtudes. É a mãe de todas as virtudes. E lá nós tivemos a oportunidade de ouvir pessoas realmente que têm assim no Danilo um ícone pelo trabalho desenvolvido por ele, pelo sacrifício que para ele não tem dificuldade nada, tudo ele resolve, tudo ele tenta resolver, claro que não resolve tudo, mas ele demonstra exatamente a humanização, o respeito, o compromisso, né? Então isso foi o que nós ouvimos assim de inúmeros líderes partidários, tinha 12 prefeitos sentaram ao seu lado lá na frente, e líderes políticos de todas as vertentes, de todos os partidos, do PT
ao PSDB. Estavam lá porque são do partido, mas votam com o Danilo. Olha, onde você for, e a solidariedade, onde você for, nós estaremos com você. O nosso partido chama-se Danilo Forte, independente da sigla que você participe. Então, foi assim um gesto de desagravo extraordinário. Eu acho que o Danilo saiu ali muito fortalecido. Se pensaram que enfraqueceria o Danilo, ele saiu, foi fortalecido. As demonstrações de compromisso com ele, de dizer, rapaz, eu fiquei até, eu digo, rapaz, o Danilo teve momentos aqui de emoção, de indignação pela atitude feita pela direção do partido, infelizmente, momentos de alegria, de riso, né? Então teve para todos os momentos. Então Danilo Forte sai mais forte e mais seguro da posição política dele no estado do Ceará, porque foi uma demonstração de força antes de tudo. Parabéns, Danilo Forte, parabéns a Itapajé. Eu não poderia deixar de ficar calado, deixar do Itapajé se manifestar, que tem também desse grande deputado, desse grande homem, uma esperança, né? E uma fortaleza e uma certeza de que qualquer problema ele estará lá nos defendendo, independente de quem quer que seja, independente sendo da nossa região. Você vai ter a mão forte dele, o brado dele, o grito dele defendendo os interesses da nossa região. Isso foi que ficou bem patente, bem claro, que nós temos realmente um grande representante a nível nacional na Câmara Federal. Bom, doutor Bastos, o deputado, ele deixa mesmo o PSB ou ainda é cedo para... Ainda é cedo, conhecendo como a gente conhece o Danilo, embora pouco, como eu disse, né? E conhecendo cada dia mais, ele é daqueles que lutam, ele acha que tem o direito, foi ele quem criou esse partido, foi ele quem pegou o partido estraçalhado, sem diretório nenhum, criou 154 diretórios, ele mesmo, pessoalmente, visitando em município por município, né? Falando líder por líder, e eles, com certeza, os liderados, reconhecem também no deputado, né? Essa expressão, esse ícone que ele realmente representa para todas as lideranças. Então ele vai tentar, né, dentro do aspecto legal, né, dentro do aspecto jurídico possível, e dependendo da evolução, nós temos tempo, como ele disse. Eu acho que até o mês de outubro, se eu não me engano, ele pode ficar... Isso, exatamente. Né, um ano antes da eleição. Um ano antes. Então ele tem muitas propostas, mas ele disse, não, eu não quero mudar, porque eu tenho esse compromisso desde o tempo de Eduardo Campos, né? Então eu não vou fazer uma mudança dessa por emoção. Eu vou sentar, deixar a poeira baixar, tentar... resgatar os meus direitos, tentar assegurar os meus direitos, os direitos de vocês, povo que foi comigo pro PSB, que chegou lá por minha causa, e eu não posso também, de uma hora para outra, fazer uma atitude extemporânea como a que nós fomos vítimas. Não é o Danilo, foram todos os amigos que foram por causa de Danilo para o PSB. Bom, eu tenho participações dos ouvintes que nos acompanham ao vivo pelo Facebook. Peço perdão, nós tivemos um pequeno problema no início, mas já estamos ao vivo já há bastante tempo, já com quase 500 visualizações. Bom, tem a participação do Daniel Araújo. Ele parabeniza ao Dr. Bastos por ser essa grande pessoa que trabalha pelo Itapajé, e manda um grande abraço. Diz que a cadeira cativa é o Daniel Araújo. Obrigado, Daniel Araújo. Muito obrigado. Tem uma participação do Silva Neto. Ele dá boa tarde a todos e pergunta... ele diz, não vejo como oportunidade para Tasso Gereissati a indicação para a presidência numa eventual eleição indireta. A população ainda está nivelando todos os políticos. Tasso poderá ser inserido no mesmo nivelamento, jogando de água para baixo toda a sua história. Você acha, Silva? Eu acho que não. Eu acho que, pelo contrário, ele com certeza não se submeteria
na minha visão, respeito a sua, não tenho nada, viu? Eu respeito, estou dizendo que, né, você tem inclusive uma vertente que justifica o que você está dizendo, mas eu acho que as pessoas boas precisam assumir os cargos importantes e a partir daí começar a mudar. Tu já pensou, entra um Tasso Gereissati, só criando aqui um cenário, e coloca pessoas honestas nos ministérios, só pessoas honestas, dignas. Você acha que isso não já é uma mudança? Agora, se ele entrar lá e tiver que fazer um acordo com o PP para botar um acordo com fulano para botar outro, aí não, aí ele se torna igual. Eu concordo com você em gênero, número e grau, mas conhecendo o Tasso como nós conhecemos, a primeira coisa que ele iria fazer, bom, eu entro com uma condição: as indicações são exclusivas minhas. Agora, aqui para nós, Silva, eu também concordo contigo. Dificilmente os deputados vão aceitar não colocar pessoas deles lá em cima. E deles com aquelas manchas que a gente já conhece. Por isso é que eu acho que no momento, só aproveitando, já antecipando a nacional, Marden, o nome hoje que se impõe para eles lá, para o baixo clero, para a Câmara, é exatamente o nome de Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, que é genro do Moreira Franco, ministro especial do Temer. Juan Gorá. Também conhecido como Angorá, né? E desfruta de uma grande amizade, não foi à toa que foi eleito presidente da Câmara contra vários outros concorrentes. Então, na situação atual, Tasso não é a bola da vez, eu concordo com você. Acho apenas que ele não faria esse jogo, né, para poder entrar lá em cima. Eu acho que ele não faria esse jogo, mas a situação hoje dá para exatamente o Rodrigo Maia, que é uma pessoa ligada, que é uma pessoa que já desfruta, né, de uma boa amizade, de um grande relacionamento, e com certeza, se for eleições indiretas, e vai passar um mês no governo. Você imagina que ele passando um mês no governo, ele vai barganhar muito, as facilidades e vai poder barganhar muita coisa. E aí ele já se credencia, ele já se acredita para ser exatamente o candidato mais votado. Antes de nós passarmos à pauta nacional, quero trazer só aqui algumas informações no que diz respeito ao orçamento, à execução do orçamento de 2016 do Estado do Ceará, para que o Dr. Bastos possa comentar. O Tribunal de Contas do Estado aprovou com ressalvas as contas do governador Camilo Santana referentes a 2016. No entanto, há pontos aqui que devem ser destacados. A despesa total do Estado foi de 23,2 bilhões de reais em 2016. Com Previdência Social foram gastos 10 bilhões e meio. E o investimento em números reais caiu 411 milhões. Isso é um claro exemplo do quanto o gasto com pessoal e com previdência onera as contas públicas. E qual é a consequência disso? Redução do investimento, né? E muita gente ainda não acredita que é necessário fazer algum tipo de reforma. Pois é, e o Ceará está passando por um momento bom, que é em torno de 45%, mas tem municípios que já está com 70% e uns até com 80%. Rio Grande do Sul, se não me engano, está com 80%, né, da arrecadação comprometida exatamente com folha de pagamento e previdência. Então, é impossível se continuar do jeito que está. Então, quando às vezes os políticos, alguns políticos tentam, né, prejudicar um trabalho desse, uma necessidade dessa. Por quê? Porque a disputa política leva praticamente a insensatez. Não, isso vai ajudar o Brasil a crescer, eu não vou ajudar não, porque se ele crescer, eu não posso mais subir. É aquelas pessoas que pensam apenas nas próximas eleições. Então, o caso do Ceará é um caso, né,
menos grave, mas já começa a criar dificuldade. Tá aí, o investimento caiu. Investimento em quê? Em hospitais no interior, né? Em escolas, enfim, no combate à seca, no combate à seca, na história do mosquito, enfim, para poder dar uma melhor situação de conforto, né? E de segurança e de tranquilidade às pessoas no interior. E a situação poderia ser pior não fossem algumas receitas que não estavam previstas, como por exemplo a repatriação de recursos, que isso ajudou também no fechamento positivo dessas contas. Com né? certeza, ainda teve esses adjutórios. Bom, passemos à pauta nacional. Bom, doutor Bastos, o senhor como médico sabe que quando o paciente está em estado crítico, as primeiras horas são fundamentais. Se ele sobrevive, a chance de se curar são muito maiores. E parece que isso está acontecendo com o presidente Temer, pelo menos é o que eu imagino. Ele resistiu à primeira semana. Agora, os desdobramentos, nós vamos esperar agora a questão do julgamento da chapa no Supremo Tribunal, no Tribunal Eleitoral, no TSE, e ainda o ministro Edson Fachin deu uma colher de chá para ele, autorizou que o depoimento dele à Polícia Federal fosse por escrito, coisa que a oposição não concorda, achava que ele deveria comparecer pessoalmente. Aumentaram de fato essas possibilidades de ele permanecer no cargo? Por incrível que pareça, porque eu também não achava nenhuma possibilidade. Quem ouviu ontem a entrevista do Gilmar Mendes, deu para entender que o TSE também não vai fazer muita coisa. Ele praticamente deu ali o veredito. Não sei se vocês entenderam. Se alguém pedir vista, isso faz parte, isso é normal. E outra coisa, não queiram que o TSE resolva os problemas políticos de vocês. Vocês criaram os problemas, resolvam aí mesmo. Então, com essas palavras, praticamente, ele já se isentou de dar um veredito final, né? Caçando a chapa Dilma Temer. Para mim, ficou bem patente que vai ter pedidos de vistas, isso aí não tem nenhuma dúvida. Vai haver pedido de vistas. E pessoas que possam fazer isso são muitos. Então, pelo TSE, deve durar mais, pelo menos 8 meses a 1 ano. Então, tu imagina, isso aí já é um item a favor do Temer. Agora, o que é que o Temer tem contra ele? Essa mudança aí da Polícia Federal, aliás, não é da Polícia Federal, do Ministério da Justiça e do Ministério pelo Ministro da Transparência, né, que é o Torquato Jardim, né? Isso. É Jardim ou é Flores? Jardim, Torquato Jardim. Jardim tem flores, né? Torquato Jardim. Então, com essa mudança, criou um vácuo com relação ao Osmar Serralho, que o Osmar Serralho era o ministro e parece que o pessoal da CGU, que é o Ministério da Transparência, não aceitaram. Então, ele nem foi falar com o Temer, entrou diretamente de volta, foi direto para a Câmara Federal, onde ele é deputado federal. Só que quem é que está substituindo? O Rocha Loures, né? O Rodrigo Rocha Loures. Então, se houver isso, ele perde o foro privilegiado. Ele perdendo o foro privilegiado, estão até querendo fazer um remendo, querendo que outro deputado do PMDB, mas hoje, do Paraná, hoje eu já ouvi o depoimento do presidente do diretório do PMDB do Paraná. Não tem nada disso, não, e nem nós vamos fazer nenhum negócio parecido com isso. Nós não temos nenhum interesse em tirar ninguém para colocar, para dar foro privilegiado ao Loures, né? Então, se isso acontecer, ou seja, se o Loures perdeu foro privilegiado, ele vai para a primeira instância. Primeira instância nós já sabemos, só que isso também leva tempo, né? Mesmo que ele vá para a primeira instância, mesmo, a não ser que ele já esteja preparando uma delação. Porque acho que a grande questão é porque ele vai ser preso, né? Pois é. O sujeito na prisão, mas aí ele solta a língua fácil. Ele pode ser preso, né? Na primeira instância é mais fácil, né? Como ele não é deputado, embora ele também não tenha sido flagrado, né? Mas isso é coisa para deputado e senador.
só vai preso em flagrante delito. Então, no caso dele, ele poderá ser preso. Se ele for preso, logicamente que ele vai apelar, é possível que ele vá apelar para uma delação. E se ele fizer uma delação, a coisa, na minha visão, se complica muito para o presidente da República. Então, agora surgiu um fato novo, né? Ele conseguiu se livrar de um, agora vem outro. Com relação ao processo do Supremo Tribunal Federal, o ministro Fachin, né, deu essa possibilidade dele fazer por escrito, e ele está entrando no Supremo pedindo para só fazê-lo depois da perícia, né, dos equipamentos, dos áudios, né, dos gravadores. Isto pode levar um mês. Então, no mínimo, ele tem aí um mês, 45 dias. Agora, é um ambiente muito ruim. Eu acho que nós já aprendemos a sofrer, rapaz, coisa complicada. E esses últimos 2 anos, né, desde do impeachment da Dilma, que não foi coisa boa para ninguém, né, nem para ela, nem para o Brasil, e agora essa tristeza, né, que nós estamos vendo agora, vendo a hora o presidente ser, sei lá, chamado para depor. Isso, para quem vê de fora, é uma absurdo. Só para vocês compararem, na Coreia do Sul teve um caso um pouco parecido, menos ramificado, né? Ela era uma mulher presidente da Coreia do Sul. Ela tinha uma amiga que fazia esse tipo de relação com as empresas, pedindo ajuda para uma instituição dela, uma fundação, em troca, né, da amizade que ela detinha com a presidente. Um claro caso de tráfico de influência. Tráfico, né, de influência patente. O que é que o povo da Coreia, porque lá o povo é político e tem uma educação extraordinária, né? Então, rapidamente, eu acho que não levou um mês. Com um mês estava tudo resolvido. Estava preso a presidente, estava preso a moça, a colega dela, amiga dela, e já estava eleito o novo presidente. Olha que coisa, né? Nós vamos nos arrastar até quando? Isso dá um marasmo, dá uma moleza, dá uma dinamia na economia que você não tem nem ideia. O pior é que nós já estávamos começando a melhorar. Você viu o IGPM desse mês, né, negativo, está em deflação. A inflação dos últimos 12 meses, pelo IGPM, que é o índice que reajusta os aluguéis, chegou a 1,97, menos de 2% a inflação, porque ela também faz parte da inflação. Então, menos de 2%, ou seja, nós estamos com um controle inflacionário muito bom. Espero que isso repercuta na redução da taxa Selic, porque esse fator também é importante para os investidores fazerem os seus investimentos, não só os internacionais, como os próprios, né, brasileiros que querem investir, estão esperando sentar a poeira ou, sei lá, equacionar esse problema para que possa investir num ambiente seguro, num ambiente sem trauma, num ambiente sem... Você investir hoje, amanhã você não sabe o que é que vai acontecer com o Brasil. De repente está sem governo, está sem isso, está sem aquilo. Então o ambiente é muito ruim para investidor. Tem muita incerteza. Investidor não investe em incerteza. Ele só investe quando o futuro está mais ou menos delineado. O que é que vem amanhã, depois de amanhã, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos. Então, o investidor precisa, porque você não vai no seco, você é um investidor na Bolsa de Valores. Que aí você investe hoje, amanhã você desinveste, ou realiza um lucro ou um prejuízo. Ou é o capital especulativo ou é o capital produtivo. O produtivo precisa de estabilidade. De tempo. E de tempo precisa de estabilidade. Então, precisamos de certezas e para nós seria melhor. Agora, não depende de mim, do Marden, nem dos nossos queridos ouvintes. E uma outra situação que ajuda a trazer mais incerteza é que ontem os senadores
da base aliada retiraram de pauta da Comissão de Assuntos Econômicos o texto da reforma trabalhista. Eles tiveram receio de que não fosse aprovado. Não, mas não foi só por isso, não. Eu vou lhe contar agora os bastidores. Houve um acordo com a oposição, porque a oposição sabe também que é necessário fazer uma reforma trabalhista, assim como ela sabe que precisa fazer uma reforma da Previdência. Agora, ela só aceitaria se fosse eles no poder. Por isso é que fica ruim. Mas faz parte da democracia. Quem está na oposição tenta realmente prejudicar. Agora devia ter um pouco mais de bom senso. Então, no caso aí da reforma trabalhista, ficou acordado que eles aceitariam tirar da pauta com uma condição: fosse votada, eles aceitariam a votação no dia 6 de junho. Agora você sabe o que é que vai acontecer no dia 6 de junho? A votação da chapa. A votação do TSE. Da chapa Dilma Temer. Então, é possível que todos volvam as vistas para o TSE. Então, será que vai ter ambiente para discutir, votar essa reforma trabalhista? Então, eu não sei se alguém saiu enganado, mas foi um voto de confiança na oposição, né? O Paulo Paim, teve vários senadores da oposição que fizeram esse acordo com a situação para que não votem hoje, para que no dia 6 nós assumimos o compromisso, que é exatamente na próxima quarta-feira, se não me engano, é quinta, terça ou é quarta, dia 6 de junho, seria, é terça-feira, deve ser terça-feira, né? No dia 6, terça-feira. Então seria na próxima terça-feira, nós votaremos, assumimos agora o compromisso com vocês e eles retiraram de pauta. Não foi por outro motivo, né, que você possa imaginar de desistência da situação, de não fazer. Não, eles querem fazê-lo, mas deram esse crédito de confiança à oposição que prometeu no dia 6 votar a matéria. Olha, trago mais participações de ouvintes. O Julimar Sampaio diz que sempre admirou o Dr. Bastos, mas hoje mais ainda, por seus comentários inteligentes. Obrigado, Julimar, esse grande amigo, ex-vereador e uma pessoa extraordinária. Um abraço aí para você e toda a família, Julimar. O Hamilton de Irauçuba diz que em todas as quartas-feiras ouve a coluna Claras Ideias e gosta muito dos comentários do Dr. Bastos. Obrigado, Hamilton. Tem uma participação também de moradores da rua Jurandir Chaves, no bairro Padre Lima, denunciam que não suportam mais tanto mosquito e mau cheiro por conta de esgoto a céu aberto. O ouvinte pergunta quando o BP Raio vai se instalar definitivamente em Itapajé e lembra que foi um compromisso do governador Camilo Santana. Temos a participação da Maria, moradora de uma rua próxima à escola profissionalizante, no sentido Ipu. Ela pede que a prefeitura providencie máquinas para fazer melhorias naquela rua para melhorar a condição de tráfego. Um ouvinte sugere que seja feita a capina em torno da parede do açude, Ipuzinho. Ela diz que esse mato alto, grande, muito denso, facilita que pessoas sejam assaltadas. E ainda uma coisa pior também, é a possibilidade de formigas que podem, né, criar algum dano para a própria parede. Quanto mais planta tiver por perto, é interessante aí o pedido e aproveitar aí, fazer esse pedido a quem é responsável pelo cuidado do nosso açude Ipuzinho. Bom, doutor Bastos, eu trago aqui uma última notícia a nível nacional. Para quem gosta da teoria da conspiração, é um prato cheio. Tivemos a informação de que o delegado responsável pela investigação da morte do ministro Teori Zavascki foi assassinado ontem. O delegado, ele que é chefe da Polícia Federal em Angra dos Reis, estava no Paraná e acabou se envolvendo em uma discussão em uma boate. Ele e outro delegado da Polícia Federal discutiram com um suposto empresário que também estava armado. Esse empresário sacou a arma e houve troca de tiros e os dois delegados morreram vítimas de tiros disparados por esse suposto empresário. Essas teorias da conspiração agora surgem na internet por conta de ser o responsável pela investigação. Aí tem realmente, mas eu acho que era numa boate. Isso, em Florianópolis. 4 horas da manhã, 4:30 da manhã. Imagina-se como é que estejam os frequentadores desse ambiente. E
coincidência, né? Porque ele é lá de Angra dos Reis, estava passeando no Paraná, e até para pessoas sair em Florianópolis, né? Santa Catarina. Florianópolis, muito bem, Santa Catarina. Então, eu não penso assim, eu acho que foi uma coincidência infeliz de uma pessoa, né, de importância muito grande, né, que é um delegado da Polícia Federal. Acho que para se formar um delegado precisa de tempo, precisa de investimento e tudo. Quando falece uma pessoa dessa, por qualquer motivo, principalmente o motivo, né, fútil desse, uma discussão numa boate que lamenta-se profundamente. Agora, eu não queria relacionar, não. Eu acho que essa teoria das conspirações, ela podem ter em algumas pessoas, né, fantasiosas que criam, porque tem muitas coisas que infelizmente se relacionam, né? Se você olhar aquele caso lá de Santo André, né, quantas pessoas já morreram que faziam parte, né? A morte de Celso Daniel. Do Celso Daniel. Quantas pessoas que faziam parte das investigações? O ex-ministro Palocci parece que agora ele negocia uma delação premiada para que possa ter direito à prisão domiciliar e assim poderia entregar bancos, instituições financeiras e também o ex-presidente Lula. Pois é outra delação do fim do mundo. Nós já tivemos várias delações do fim do mundo e graças a Deus o mundo não termina não, mas balança. O pior é que balança, né? Então a delação do Palocci vai ser uma delação extremamente que vai criar uma ramificação, porque ele vai mexer com bancos, que era ele que fazia todo esse trabalho. Eu vou ter que confessar, fui um grande admirador do Palocci durante os primeiros anos. Eu não conhecia esse outro lado dele, lamento, né? E era por isso, era um admirador, porque ele deu uma estabilidade ao Brasil. Na época que ele era ministro, né, da Economia, ele deu uma estabilidade ao país, ele deu credibilidade. Nós chegamos a uma situação, né, de grau de investimento extraordinário, graças exatamente o que ele fez quando era ministro. Agora, por trás ele tinha outra missão do partido, que eu não sabia, nem ninguém sabia. E ele deve ter muita coisa a falar, porque, lamentavelmente, nós tivemos esses momentos subterrâneos, né? Esses momentos subterrâneos que o país teve aí durante alguns governos. Eu acho que foram muitos, não foram só do PT, foi gente de todos os partidos. Nós estamos vendo aí delineados, às vezes a gente quer caracterizar, estigmatizar algum partido, mas tiveram muitos. Logicamente que os do Partido Trabalhista foram em maior número, porque teve mais tempo no governo e foi tempo de fartura naquela época. E isso realmente é a ocasião que faz a pessoa, lamentavelmente, fazer o que não deve fazer. E o partido, né, teve muitos membros, né? Entre eles o nosso ex-ministro Palocci, que é médico também, coincidentemente, lá de Ribeirão Preto. Ex-prefeito de Ribeirão Preto. Renunciou à prefeitura para assumir o ministério. E fez um grande trabalho no seu início. Depois andou pisando no tomate, como aquele caso do caseiro, mas, né, pior do que isso, ele vai agora falar o que fez. Aí é que praticamente nós vamos lamentar, porque você faz uma coisa boa, mas se por trás você destruiu muito, né, às vezes você apaga as coisas boas que você fez. Mas eu acredito, e era questão de tempo, a família pressiona, porque ele vai ter o benefício, né, da prisão domiciliar, uma tornozeleira em casa, mas sair daquele inferno que é uma prisão, embora eles tenham feito por merecer. Bom, doutor Bastos, uma última informação. Apesar dos nossos problemas aqui de conexão com o Facebook, na nossa transmissão ao vivo no início do JI, no primeiro bloco, tivemos ainda 1.351 pessoas alcançadas na nossa visualização.
e deixe-se à vontade para as suas considerações finais. É agradecer esses amigos aí pela internet. Eu acho esse carinho que vocês têm por nós, vocês não sabem a alegria, né, que vocês nos dão. Vocês nos dão uma alegria e uma motivação muito grande de continuar cada vez mais melhorando o nosso trabalho, né, e trazendo mais informações para vocês e sendo realmente um canal de comunicação que vocês precisam e merecem. Eu acho que esse povo bacana merece um canal de comunicação na dimensão deles, e é por isso que nós precisamos crescer muito para acompanhar vocês. Agradeço do fundo do coração essa audiência espetacular de vocês e continue, nós ficamos muito felizes e gratos e tentaremos melhorar. E desculpem alguma falha, algum erro, porque faz parte do início, do incipiente do nosso trabalho, que nós não temos assim uma experiência muito grande, mas garanto a vocês que o que pudermos fazer para melhorar, nós faremos, porque vocês merecem. Muito obrigado. E aproveito também, né, já estamos finalizando, para dar uma boa tarde a todos vocês, desejar uma semana extraordinária. Continue aí com o Jornal Integração diariamente, que nós também precisamos da presença, né, da audiência de vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Ele assim nos permitir.